Pergunta: e se a gente precisasse consumir, né, outros recursos externos, seja de uma API, por exemplo, além de uma listagem de usuários nesse componente aqui? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então bora lá. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, no último vídeo, né, aqui no canal a gente falou muito, né, sobre o Dependency Inversion Principle, né, e quais são as grandes vantagens de utilizar essa inversão de dependência, né. Então eu te mostrei na prática, a gente começou com esse componente aqui ele totalmente acoplado, né, te mostrei ali com Axos e etc. E depois a gente partiu até para testes. Então se você não viu, recomendo bastante que você veja, né, até porque esse vídeo aqui é continuação direta do último. Então eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e no card aqui também para você dar uma olhadinha, mas você pode olhar depois, beleza? Então vamos lá, que aqui eu vou te passar o overview aqui do que a gente fez, tá? Basicamente isso aqui é uma página, né? Imagina que você tem ali uma listagem de usuários, tá? E aí você precisa, por exemplo, bater num endpoint onde ele vai trazer essa listagem de usuários para você, vai trazer esse users para você, que é do tipo users, né? Uma rede de usuários, beleza? Então o que a gente precisava fazer, né? A gente estava totalmente acoplado, tinha um estado aqui, tinha um use effect, tinha um Axos acoplado aqui dentro, que batia num endpoint específico, enfim, né? Então tinha tudo isso aí. E aí o que a gente fez? A gente inverteu essa dependência, né? Então para você que não sabe o que é esse Dependency Inversion Principle, que é o S do Solid, né? Então a gente pode vir aqui, ó, Solid, né? Então tem o D ali, que é o Dependency Inversion Principle, tá? Então, basicamente, é o princípio da inversão de dependência, né? Então, nesse caso, como a gente precisava dessa listagem de usuários, a gente inverteu, a gente tirou ela daqui de dentro e a gente jogou ela para fora. Então, quem chamar essa página aqui, que vai ter que implementar, que vai ter que fornecer para a gente esse contrato. Qual que é o contrato? É uma função chamada load_all que retorna para a gente uma promise com HTTP response, que vai ter aqui ó, no tipo status code e body e passando uma rede de usuários, certo? Que vai retornar isso aqui para a gente. Vai retornar, resumindo, vai retornar para a gente uma resposta dentro do body com o array de usuários, perfeito? Quem chamar essa página aqui, que no caso é um componente, né? Tudo no React aqui é um componente, que vai ter que fornecer isso para a gente. Mas aí, como eu falei, surgiram dúvidas interessantes, né? Uma delas foi o seguinte: tá, Júnior, beleza, legal isso daqui, mas na prática, no dia a dia, muitas vezes a gente vai ter páginas ali, né, componentes que são mais complexos, que vão precisar de mais endpoints, né, vão precisar consumir mais recursos externos. E aí como que faria? Bom, dá para seguir o mesmo princípio, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Imagina que a gente tenha, por exemplo, um formulário, tá? Um formulário de filtro. Tá? Então vamos supor, aqui a gente tem uma tabela, imagina que isso aqui seja uma tabela, você tem o seu componente de tabela aí, no seu projeto, né, da empresa, e aí você mostra, né, os usuários ali, né? E aí faz essa tratativa também aqui, caso, né, o array seja vazio, você informa ali que não tem usuário nenhum. E aí, o que poderia fazer? Você poderia falar, não, eu preciso de um form agora, né? Eu preciso de um filtro, né? Nessa página. Então, ele vai ali, vai bater, por exemplo, no endpoint de users e aí eu vou conseguir passar uns filtros para ele aqui. A gente vai abstrair algumas coisas, tá? Mas eu quero te mostrar o seguinte. Imagina que você tem aqui alguns selects, tá? Eu vou colocar dois aqui por enquanto, então vou colocar um options aqui. Eu vou colocar value 1, por exemplo. Eu vou colocar, sei lá, vamos supor aqui que a gente... O select aqui não vai aparecer o placeholder, não, mas bora supor aqui que vai ser um filtro de status de usuário. Tá? E aqui a gente vai ter, por exemplo, deixa eu ver onde que eu errei, tá aqui, um status de usuário, e aqui vai ter aqui, por exemplo, o status em validação. A gente pode ter mais 3, por exemplo, aqui, o 2 e o 3. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, inativo, ativo e por aí vai, tá? Vamos supor que isso aqui vai vir, por exemplo, de uma API, né? E você pode ter um outro select, pode ser isso aqui são... imagina que você tem aqueles selects, né, que eles batem numa API para poder preencher, né, para poder trazer essas opções ali que podem ser utilizadas no filtro, tá? Então, eu vou basicamente copiar isso daqui. E a gente vai ter aqui um outro, né? A gente pode até colocar um nome aqui, ó. Aqui vai ser status. O nome aqui pouco importa, tá? Só para deixar um pouco mais semântico. E aqui pode ser um contract. Vamos supor que a gente bate numa API também para trazer os contratos do usuário, né?
um exemplo mais ou menos assim. Então, vamos colocar aqui que são contratos, tá? E aqui vai ter o value 1, value 2, e vai ter aqui os contratos, por exemplo, tipo 1, tipo 01, e aqui o tipo 02 e o 03, beleza? Fechou. E aí a gente vai ter, por exemplo, né, claro, um botão aqui, submit, que vai filtrar. Show de bola. Então a gente tem o nosso formulário aqui, tá totalmente hard-coded, né? Então a gente está fazendo aqui na mão. Então, bora supor que a gente precisa agora de um load user contracts, certo? Que vai ser do tipo load user contracts. A gente não tem esse cara ainda, certo? E a gente vai ter um outro aqui também que vai ser o user load user status. Aqui, status. Perfeito? Não, a gente não tem isso aqui ainda. A gente vai precisar criar esses carinhas, né? Então, como é que vai ser mais ou menos a cara, né? O formato desses carinhas aqui. Bora ter aqui um export type load user contracts, que vai ser como? Ele vai ser por exemplo, um load all, certo? Seguindo aquele mesmo padrão ali. Ele vai trazer a ideia desse contrato aqui, né, de quem implementa isso daqui, é que ele traga pra gente a listagem de contratos. Então ele vai ter um promise, que vai ser do mesmo tipo ali, HTTP response também, certo? E passando aqui pra gente, por exemplo, deixa eu ver, a gente pode ter um ID, que vai ser um number, e um name do contrato, por exemplo, tá? Beleza. Salvamos aqui, né? Então a gente vai ter basicamente esse formato aqui. Você poderia extrair isso aqui vai ser um array, né? Poderia extrair isso aqui em um tipo diferente? Claro. Poderia vir aqui, ó. Contracts. Eu tô deixando tudo aqui pra a gente conseguir visualizar, tá? Mas obviamente você não deixaria isso aqui tudo numa página só, tá? Num componente só, aliás. Então, o formato dele vai ser exatamente isso daqui. A gente passa pra cá. E aqui a gente fala que ela é do tipo contracts. Perfeito? Fica melhor assim, né? E aí, o outro cara aqui, ó. Então vai ser um user status. Certo? E a gente não tem esse status ainda, né? Então, a gente vai criar basicamente isso aqui também. Vamos supor que a gente também tem um status ali, que também vai ser um ID e um name, o nome do status. Show! Então, agora a gente tem os dois usuários, os dois contratos, né? A gente agora, o nosso componente aqui, ele precisa do load list, do load user contracts e do load user status, certo? E a gente poderia repassar isso aqui tudo para esse cara aqui. A gente vai responder uma outra dúvida de vocês também, que foi bem interessante, tá? Então, beleza, tá tudo aqui. Aqui tá importando coisa demais. Deixa eu ver o que acontece aqui. Conflito, load user list. Show de bola. Bom, tá. Agora, pensa comigo. Vamos abrir esse hook aqui. Bom, aqui a gente já tem, né? Então a gente falou na última aula, como eu falei, no último vídeo aqui do canal. A gente tem um HTTP response aqui, um HTTP code, né? Aliás, tem aqui uns status, né? Ok, o server aqui poderia ter mais, né? Not found, etc. Aqui que vem aquele genérico, né? A gente está até utilizando os genéricos aqui do TypeScript, que é bem interessante. Bom, e aqui está a lógica do nosso componente, certo? A gente tem a nossa página de usuários, uma lista de usuários, e aqui tem a nossa lógica, né? Então a gente tem um array aqui. Lógico, você poderia utilizar um use query e por aí vai, né? Um SWR, para poder fazer essa requisição. Aqui eu estou só te mostrando um jeito mais sem instalar nada, né? Sem instalar nenhuma lib. Bom, aqui começa a entrar um outro conceito do Solid, tá? Que é o interface segregation principle, que é o ISP, aliás, tá? O que esse cara ele fala pra gente, tá? Então vou colocar aqui é o I do Solid.
que esse cara ele fala pra gente? Basicamente, né, é uma classe, né, ou um módulo aqui, uma função, não deveria depender de interface que ele não utiliza, tá? Por exemplo, aqui dentro do user list, né? O nome não fica muito legal quando tem usuário, né? Por causa da convenção dos hooks, mas enfim. Ele agora, como ele está dependendo da tipagem lá, da interface, né? Do tipo lá do user list, agora eu preciso receber aqui também o load user list, o load user contracts e o load user status. Qual que é o problema? A gente poderia receber ele aqui? Poderia? Poderia, tá? Você poderia vir aqui e receber os dois aqui e tal, e fazer a mesma lógica, né? Ter um estado para cada coisa, fazer uma requisição aqui para cada um e tal. Se você estivesse utilizando o use query, como eu falei, você poderia utilizar ele aqui dentro e etc, né? Porém, a gente poderia fazer o seguinte: se você precisasse de toda essa lógica aqui de carregamento do usuário, aqui de listagem do usuário, em outra página. Então, vamos supor que você tenha uma página de produtos e você precisa, por algum motivo, de filtrar os contratos do usuário. Então você repara que essa lógica você pode encapsular ela em um hook, né, como a gente fez aqui, e pode deixar ela separada, né, pode deixar ela à parte, e você consegue utilizá-la em vários locais, né? Essa é a intenção de utilizar um custom hook, de você criar um custom hook, um componente, etc. Você conseguir isolar e conseguir reaproveitar isso em outros locais da aplicação. Então, aqui começa a complicar um pouco, tá? Então, não faria, para mim, na minha visão, não faria sentido eu ter toda essa lógica concentrada aqui dentro, tá? O que eu poderia fazer? A gente poderia vir aqui, export const user contracts. Então, a gente pode receber agora aqui, por exemplo, vou colocar um retorno aqui. E aqui, ó, a gente pode receber, por exemplo, pode fazer assim, ó, pick lá do nosso user list props, eu quero somente o load contracts, certo? E aí eu pego ele aqui dentro, por exemplo, tá? Daria para fazer assim? Com certeza. E aí a gente pode copiar a mesma lógica aqui, inclusive, ó, mesma lógica, tá? Vou copiar isso aqui tudo, vou jogar aqui para baixo, ó. Acompanha comigo. Ó, esse retorno aqui não vai ser esse aqui mais. Aqui não vai ser, obviamente, vai ser esse, certo? Aqui vai ser esse. Aqui não vai ser esse user mais. Aqui não vai ser get user. Vai ser get user contracts, tá? E aqui eu não vou devolver. Aqui também não vai ser set user, vai ser set user contracts. E aqui vai ser, obviamente, a user contracts. Right? Show de bola? Então eu vou até remover esses comentários aqui, tá? Aqui é questão de TypeScript, tá? É só se, por exemplo, aqui, ó, se o response ponto status code, ou se, por exemplo, não devolver um response aqui, você dá um return ou algo assim. Aqui você pode tirar isso, né? Ou não tiver o body, né? Por exemplo, response.body. Deixa eu ver o que ele tá reclamando. Aqui não vai ser do tipo user, né? Aqui ele vai devolver pra gente, ó, um tipo contracts. Então aqui tem que ser do tipo contracts. E aí a gente vai ter que vir aqui, ó, e, por exemplo, colocar um export aqui. Eu vou colocar um export nesse type aqui também, no status, na verdade. Salvei. Voltei pra cá. Importo daqui, certo? Não existe do tipo never. Contracts. Deixa eu ver o que tá reclamando. Aqui ele pode ser desse tipo, ou pode ser, por exemplo, aqui tá certo. Se a gente fazer alguma checagem aqui, alguma coisa, né? Então posso colocar aqui, por exemplo, response. Se ele não tiver, não, response.body.
eu dou um return aqui, você poderia fazer uma exceção, alguma coisa assim, né? E aqui, ponto bora. Só para o TypeScript ficar feliz aqui e parar de encher o saco. Fechou? Beleza. E aí, veja bem. Eu vou fazer agora a mesma coisa, tá? Copia e cola. Mesma coisa. Aqui pro user status. Então, ó, vou mudar tudo aqui, ó. Para status. Olha que massa. E aqui agora eu importo status. Já tá tudo correto, ó. Então, é get user status. Tá tudo certinho. Aqui vai retornar pra gente o status e beleza. Show de bola. E aí, veja bem. Agora, até esse hook aqui também, ó. Vou até fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui. E jogar aqui pra cima, tá? Se não tiver. Show de bola. Eu vou tirar esse comentário. E aqui, ó, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Posso fazer aqui, ó, por exemplo, um pick. E aqui, ó, eu quero só o load user list. Show? Beleza. Agora aqui, ó, eu não preciso passar esses dois caras mais. Beleza? E aí, eu preciso agora importar os outros hooks lá, né? O user, aliás, o user status. E ele precisa de quem? Do load user, já tá aqui. Do load user status. Ele retorna pra gente quem? User status. Show? E vou fazer a mesma coisa agora pro user contracts. Contracts. Perfeito? Importei aqui. Aqui é contracts. E show de bola. Perceba agora que a gente está totalmente desacoplado, né? Então a gente tem os nossos hooks, certo? A nossa página que ela segue precisando, né, de ter essas dependências aqui, só que aí a gente inverteu essa dependência, então quem chama que vai passar pra gente, certo? E aí eu repasso isso agora, né, toda essa parte de lógica, aí a gente também utiliza esse conceito de criar custom hooks dentro do React para a gente conseguir isolar o que é componente visual, né, o JSX aqui, né, da parte, o HTML nesse caso aqui, entre aspas, né, da parte de fato ali da lógica, né? Então, onde a gente está controlando estado, batendo API e etc. Show? E aí, o que a gente pode fazer? Agora, a gente tem a habilidade de, primeiro, testar isso daqui de forma isolada, igual a gente tinha feito na aula anterior, né? Então, a gente tinha um hook aqui, ó, use user list, né? Então, a gente tem o teste aqui passando já bonitinho. Até te mostrei como é que a gente pode fazer. E você pode seguir a mesma ideia aqui para a gente fazer os testes dos outros hooks, né? O use user status, o use user contract. Fechou? E aí agora a gente poderia, por exemplo, como ele retorna para a gente já um array bonitinho aqui de contracts, a gente poderia fazer, né? Aqui, ó, vamos supor, né, que a gente tem aqui user contracts, certo? .map. E aqui vai ter os contracts. É o contracts, né? E aqui a gente pode, por exemplo, passar um desse aqui para dentro. Remove os outros. Aqui a gente vai precisar daqui, né? Obviamente. Então a gente tem aqui. Aqui vai ser o contracts.id, certo? E aqui contracts.name, certo? E aqui, ó, a mesma coisa. Que vai ser a mesma coisa daqui ali, contracts.id. Show de bola? Isso aqui é do... Eu fiz errado, né? Vou recortar isso daqui. A gente passa pra cá, ó. Não dá pra aproveitar a mesma coisa, né? Inclusive. Então, os contracts aqui vai ser status. Aqui vai ser... Opa! Status. E show de bola. Bom, agora, concorda comigo que a gente tem a habilidade agora de brincar do jeito que a gente quiser nos testes? A gente pode passar aqui pro teste, né, um fake igual a gente fez pra cá, ó. Então a gente criou um fake aqui nesse caso, né? A gente criou esse fake aqui, esse load user list fake, tá? Então, totalmente em memória aqui, né? Totalmente controlável pela gente, controlado, né? Pela gente, e a gente consegue testar, e a gente consegue fazer a mesma coisa ali agora, certo? Você poderia também falar, não, você não poderia separar esse form aqui no outro componente e injetar isso aqui no formulário? Também, tá? A gente poderia fazer aqui, por exemplo, um user list form,
né, ou algo assim, e aí injetar essas dependências que a gente precisa aqui, ó, desses loads, né, que a gente precisa em alguns inputs que precisam bater num endpoint, né, para poder preencher os campos, né, para o usuário poder selecionar e fazer a filtragem, a gente poderia, tá? Então aqui, cara, as possibilidades são infinitas, tá? Então, esse aqui é um conteúdo mais avançado, né? Eu sei que não é todo mundo que vai curtir esse tipo de conteúdo aqui, mas é um conteúdo importante e é um conteúdo difícil de encontrar aqui, principalmente no YouTube e principalmente em português, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, cara, esse conteúdo já te ajudou de alguma forma, já compartilha o vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, comenta o máximo de coisa que você puder para poder ajudar esse vídeo aqui a chegar a mais pessoas, tá? Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou tentar te responder e pode ser, né? Que como esse vídeo aqui, a sua dúvida pode também gerar um vídeo aqui novo para o canal que pode acabar ajudando mais pessoas, tá? Então se você quer ter sua dúvida respondida em vídeo, deixa aí nos comentários, fechou? Então é isso, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima.